Quanto custa um iPhone em bitcoins? E quanto custavam em bitcoins os iPhones nos lançamentos anteriores? O que aconteceu ao longo do tempo com a quantidade de bitcoins que você precisa para comprar o modelo mais recente de iPhone? Olha que esses números são muito interessantes. Assunto do Crypto News. Olá, o Crypto News está no ar. A história do Bitcoin está muito ligada ao mundo dos iPhones, né? Os dois representam aí uma trajetória de transformação em diferentes sentidos. Quando o Bitcoin surgiu, ele não valia nada, valia zero. Depois de um tempo começou a valer poucos centavos, ou seja, não dava para comprar nenhum iPhone com Bitcoin. Hoje a história é bem diferente. Após o lançamento do último iPhone, muitas pessoas se perguntam se vale a pena trocar de aparelho até. Segundo dados históricos, é melhor investir em Bitcoin. E o motivo é o que você vai acompanhar nessa história aqui. Vamos lá. A Apple lançou o iPhone 15 em setembro desse ano 2023. O preço em dólares do iPhone aumentou até que pouco ao longo do tempo. Foi de 599 dólares no caso do iPhone 4, lá no lançamento, para 799 no iPhone 15, modelo mais simples, comprando lá nos Estados Unidos. Em reais, essa alta foi muito mais expressiva. Passou de 1.799 no iPhone 4 para 7.299 no iPhone 15, modelo mais simples. Mais de 300% de aumento. Por outro lado, quando a gente compara com o Bitcoin, a discrepância é assustadora. Em 2010, quando o Bitcoin valia cerca de 5 centavos de dólar e tinha só um ano de existência, o iPhone 4 era lançado pelos 599 dólares na sua versão básica, equivalente a mais ou menos 11.980 Bitcoins na época. Entre fevereiro de 2011 e abril de 2011, o Bitcoin alcançava algo que se acreditava impossível, aumentava o seu preço para chegar à paridade com o dólar, ou seja, um Bitcoin valia $1. Um ano depois, o Bitcoin já tinha saltado para aproximadamente 13 dólares, após o primeiro halving, evento que historicamente precede um ciclo de alta da criptomoeda. Por isso, quando a Apple lançou o iPhone 5 por 649 dólares naquele mesmo ano, ele era avaliado em 52,9 Bitcoins. Era isso que você precisava para comprar o iPhone 5 no lançamento. Em 2014, as coisas foram diferentes. Enquanto a Apple lançava o iPhone 6, o Bitcoin vivia um dos mais sombrios períodos da sua história. A moeda, que aumentou entre 5% e 10% todos os dias em 2013 e chegou a passar a marca de $1.000, sofreu uma série de ataques e um dos maiores hacks da história do mercado cripto, o da exchange MTGOX, ou MTGOX. A corretora lidava com 70% de todas as transações de Bitcoin no mundo. No evento foram roubados 740 mil Bitcoins dos seus clientes e 100 mil da própria empresa, o equivalente a cerca de 460 milhões de dólares naquela época. Obviamente, uma falha do sistema da corretora e não da blockchain, não do Bitcoin. Alinhado a isso, ainda surgiu um relatório falso em que o governo chinês teria censurado o Bitcoin. A nota dizia que as autoridades chinesas estavam forçando os bancos a fechar as contas de todas as casas de câmbio que trabalhavam com Bitcoin. Consequentemente, adivinha, o preço do Bitcoin desabou naquele período. Mesmo assim, um Bitcoin e meio já era o suficiente para você comprar o iPhone. Na data do lançamento do iPhone 6, o Bitcoin era cotado no patamar de 460 dólares. O iPhone 7 veio em 2016. Há algum tempo o Bitcoin estava na casa dos 600 dólares, ali num lenga-lenga, sem fortes emoções, igual que a gente está vendo em 2023. Com 1,2 Bitcoin, uma pessoa já conseguia comprar o novo aparelho. Um ano depois, a Apple lançou o iPhone 8, na casa dos 699 dólares, em meio ao que talvez tenha sido o ano mais intenso para investidores e traders do mundo cripto. Para a gente situar, durante 2016 e início de 2017, o preço do Bitcoin teve grandes aumentos, multiplicando por 3 devido a acontecimentos políticos mundiais. O Brexit, a saída do Reino Unido da União Europeia, né? O Trump como presidente dos Estados Unidos, a China e as suas crises, tensões macroeconômicas, além de mais um ano pós-halving do Bitcoin, são apenas alguns dos fatores para a gente citar aqui. Esses fatos fizeram com que o Bitcoin estivesse em mais um bull run meteórico. Após um tempo andando de lado, ele saltou de menos de $1.000 em janeiro para cerca de $20 mil em dezembro. Por isso, apesar do iPhone 8 custar quase $1.000, mais do que o iPhone 7, era equivalente a uma quantia de apenas 0,18 Bitcoin naquela época. Com 0,18 você comprava o iPhone.
Partindo para 2018, a Apple lança o iPhone XR em um ano de correção para o Bitcoin. O preço do Bitcoin derreteu para $6.300 no lançamento, sendo necessário gastar 0,11 Bitcoin para comprar a versão mais básica do novo modelo que tinha acabado de chegar do iPhone. O iPhone 11 veio em 2019, quando o Bitcoin manteve seus preços baixos, ainda que de forma mais ou menos estável. No dia do lançamento, o Bitcoin era cotado em aproximadamente $10.300. Mesmo assim, 0,07 Bitcoin era o que você precisava para levar um iPhone 11 novinho para casa. Seguindo o histórico de período de alta pós-halving, 2020 foi marcado por mais um rally forte no Bitcoin. Porém, dias após o lançamento do iPhone 12, ele ainda estava dando início à sua nova valorização astronômica. Ou seja, o preço não tinha aumentado tanto ainda. Cada iPhone 12 era equivalente a 0,06 Bitcoin. Quantidade que não é tão diferente do necessário para comprar o iPhone 11, que eu falei pouco tempo atrás. Só para você saber, a corrida dos touros mesmo, o Bull Run, começou para valer no último mês daquele ano. O Bitcoin quebrou seu antigo recorde, o preço mais alto que tinha atingido, no dia 16 de dezembro, quando a maioria das exchanges começou a marcar o novo All Times High, ATH, da moeda passando dos $20 mil, superando aquele pico anterior. E olha, é a partir desse momento que o Bitcoin entra numa mudança de jogo histórica, que fica difícil até para os mais céticos ignorar o potencial da moeda. Durante 2021, quando a Apple lançou o iPhone 13, faz pouco tempo, o Bitcoin iniciava um novo ciclo de alta, mas dessa vez foi diferente. Muitos players institucionais, empresas, grandes investidores, até mesmo países, chegaram ao mundo das criptomoedas. Isso muda muito a conjuntura. O Bitcoin ultrapassou $1 trilhão em valor de mercado pela primeira vez na história em fevereiro daquele ano. Elon Musk tweetou sobre o Bitcoin várias vezes em 2021, gerou um hype sobre o preço da criptomoeda. Em setembro, El Salvador se tornou o primeiro país do mundo a adotar o Bitcoin como moeda legal, oficialmente. Foi lançado o primeiro ETF de futuros de Bitcoin nos Estados Unidos, o ProShares Bitcoin Strategy ETF, em outubro. Consequentemente, o preço do Bitcoin atingiu uma nova máxima histórica em novembro de 2021, ultrapassando a casa dos $69 mil, que até agora, em 2023, não voltaram a ser vistos, não voltaram a ser batidos. O iPhone 13, custando $799, era comparável a apenas 0,02 BTC em plena pandemia do Covid. Como você pode perceber, 2021 foi um ano fora da curva para o Bitcoin. Por outro lado, 2022, ano em que a Apple lançou o iPhone 14, não foi bem assim, Muito pelo contrário. Após já estar iniciando a sua correção no final de 2021, o Bitcoin começou a desabar forte, para valer, depois de uma série de eventos. Por exemplo, em junho, o ecossistema da criptomoeda Terra Luna desabou. Em setembro, as gigantes 3AC e Celsius entraram em falência. Em novembro, surge o escândalo e o colapso da FTX, que assustou até os mais experientes do mundo cripto. Com isso, o Bitcoin caiu, desabou e foi novamente para casa dos $20 mil, basicamente um terço do valor que tinha atingido tempos atrás. Pela primeira vez, foi necessário desembolsar mais Bitcoin do que no ano anterior para comprar um novo iPhone no dia do lançamento da Apple. Nesse caso, a gente está falando de 0,04 Bitcoin, o dobro do que era necessário no ano anterior. E finalmente chegamos ao iPhone mais recente, recém-divulgado, inaugurado, começou a chegar nas lojas. Ele custa $799 lá nos Estados Unidos, no seu modelo mais simples, o que dá 0,031 Bitcoins, com a criptomoeda nesses patamares atuais. O mais impressionante de tudo isso é que se você optasse por comprar Bitcoins ao invés do iPhone 4 em 2010, hoje você teria o suficiente para comprar mais de 400 mil iPhones 15. Tivesse aberto mão de um iPhone 4 naquele momento. Por curiosidade, agora em 2023, um investidor anônimo teve um lucro exorbitante de 120 milhões ao vender 909 Bitcoins que tinha adquirido em 2012 por R$12 mil. Em outras palavras, o Bitcoin valorizou mais de 550 mil vezes. Muito mais do que qualquer outro ativo no período. Mas e aí, será que vale a pena comprar um iPhone no lançamento ou comprar um Bitcoin com o mesmo valor? Será que no futuro a gente vai ver um replay desse avanço extraordinário? Será que em 2030
o novo iPhone daquele ano vai custar 0,00001 bitcoins? Comenta aí, qual que é a sua opinião? Essa trajetória vai continuar assim? Bitcoin para cima? Se valorizando muito mais do que o aumento dos preços do iPhone? Escreve aí pra gente. Eu e nossa equipe vamos dar uma olhadinha aí em quais são as suas opiniões. Isso aí é muito interessante, é um assunto polêmico. Vamos ver. Muito obrigado, pessoal, por acompanhar o Crypto News até o finalzinho, por deixar o seu like, por se inscrever no nosso canal Invest News. E até o próximo programa. Tchau!